coordenadora deste painel, Feminismos como Ciência e Resistência, é a doutora Ines da Silva Félix. Ela é advogada e professora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Seja bem-vinda, professora. Professora Ines é graduada em Direito pela Universidade Católica Dom Bosco, fez o seu mestrado e o doutorado pela PUC de São Paulo. Atualmente é professora titular da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e diretora da Faculdade de Direito também desta mesma universidade. Professora permanente do curso de mestrado em Direito da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, orientando trabalhos na linha de pesquisa de Direitos Humanos, Estado e Fronteira. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito do Trabalho, atuando principalmente nos seguintes temas: Direitos Humanos Sociais, Teoria e Princípios do Direito do Trabalho, Direito Coletivo do Trabalho, Direitos Fundamentais do Trabalhador Brasileiro e do Trabalhador Imigrante, Direito Internacional do Trabalho. Atua também como orientadora de trabalhos científicos e é professora de Metodologia do Trabalho Científico na área do Direito. Está com a sua palavra agora, professora, coordenando esse painel. Boa tarde a todas e todos. É uma honra estar aqui nessa mesa por várias razões, né? Primeira, por conta desse evento, que, como eu disse ontem, inaugura-se um momento importante aqui na universidade para o curso de Direito, né? E resgata um pouco essa importância da interdisciplinaridade. Então, é um evento que o Tribunal de Justiça procurou a universidade para que buscasse aqui dentro as expertises, as pessoas que já atuam na área, os cursos, os programas de mestrado, de graduação. E isso nos colocou o direito, né, numa situação muito interessante, porque, tendo um mestrado em Direitos Humanos, agora estamos dando, digamos assim, um pontapé inicial para participar desse movimento, que é um movimento já de vários outros cursos, e aqui foi dito da história já da discussão em matéria de gênero e de violência. Alguns núcleos já existem, alguns mestrandos em Direito já participam até de pesquisas e atuam em vários organismos existentes aqui, mas é um momento em que, formalmente, né, o curso de Direito, e, em especial, a pesquisa e o mestrado em Direito, tem essa oportunidade. Então, eu quero agradecer aqui o Tribunal de Justiça, na pessoa da juíza Jaqueline. Foi um momento muito interessante que o direito teve, né? Então, eu quero dizer que essa semente que está sendo plantada aqui, com certeza dará bons frutos, né? Encabeçados em especial aqui pelo professor Motti, que eu tenho certeza vai conseguir aglutinar aqui dentro da universidade todas essas ideias e esses movimentos, pesquisas e ações na área de direitos humanos. Eu estou bastante confiante e muito entusiasmada com o nosso trabalho daqui para frente, professor Motti. E essa é uma das razões. E a segunda razão é porque eu estou aqui recebendo um presente de coordenar uma mesa com uma grande amiga que eu respeito muito na área e que qualquer coisa que eu já soube, e até estudei bem menos que deveria, porque sou amiga dela há bastante tempo, mas tudo que eu ouvi falar, né, tudo que eu aprendi, conheci de feminismo e de gênero foi instigado por ela. Então, é a professora Jaci Corrêa Curado, que é uma grande amiga, uma grande professora, pesquisadora, precursora também aqui no nosso estado, nos movimentos sociais na área da mulher. E teremos uma aula pela professora Jaci e uma aula pelo professor Losandro, que também, junto com ela, colega lá da Universidade Federal da Grande Dourados, traz esse tema como um professor ligado à cátedra
da Unesco nessa área. Eu vou fazer uma apresentação, os dois cortaram metade do mini currículo que estava aqui, e eles já cortaram. Então, um brevíssimo, reduzidíssimo currículo desses dois grandes professores para vocês. A professora doutora Jaci Curado é doutora em psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC. É também pós-doutora em psicologia social pela UERJ. Também tem mestrado em estudos de gênero e desenvolvimento no Instituto de Estudos Sociais da Holanda. Foi a primeira pessoa que eu vi ter feito um mestrado nessa área, né? Isso em não vou falar não, tá, gente? Não vou falar. Ela não autorizou. E atualmente é professora adjunta da Universidade Federal da Grande Dourados. Coordena projetos e grupos de pesquisas em desigualdades de gênero e fronteiras da exclusão, sentidos da comunidade e metodologias do trabalho psicossocial, além de história dos estudos de gênero na psicologia. Ela é membro também da Cátedra de Gênero, Diversidade Cultural e Fronteiras da Unesco, que é sediada na UFGD desde 2016. O professor Dr. Losandro Antônio Tedeschi é graduado em Filosofia pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, é mestre e doutor em História da América pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, no Rio Grande do Sul, é professor associado da Universidade Federal da Grande Dourados. Entre 1993 a 2000, atuou como professor e assessor de movimentos sociais populares no Rio Grande do Sul, como, por exemplo, o Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais, o Movimento Nacional de Direitos Humanos, e, de 2000 a 2007, foi professor na Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai das Missões. Desenvolveu estágio pós-doutoral na Universidade na Espanha e no Instituto da Unicamp, em 2016. Atua nas áreas de ensino e pesquisa, estudos de gênero, história das mulheres, memória e migrações. Participa também como pesquisador do GT Claxo. Coordena, atualmente, a Cátedra da Unesco em Gênero e Fronteiras da Universidade Federal da Grande Dourados. Professores, doutores, por favor, tomem os seus lugares à mesa e vamos para esse momento tão importante aqui de estudo sobre o feminismo. A professora Jaci não quer falar da mesa, ela vai falar aí e fique à vontade, professora. Tá, obrigada. Então, eu acho melhor para poder enxergar. Eu não sei se eu dou conta ali da mesa de estar enxergando e mudando, fazendo tudo isso aqui. Bom, gente, eu queria agradecer, né, a organização, é isso aí. A organização do evento, a professora Inês, né, como ela disse, minha amiga de muito longa data, o professor Motti, que no início me convidaram não só para participar da mesa, mas também para ajudar na organização, né, desse evento, que é de extrema importância no mundo atual, no momento que a gente vive, poder falar de violência de gênero, né, esse nome que está aí com tanta polêmica. Mas não vou me alongar, né, eu queria dizer também para todos vocês que estão aqui, que é também um ato de resistência estar aqui às quase 6 horas da tarde, depois do dia inteiro de palestras, né, assistindo uma fala. Né? Então, considere-se como resistente já, porque, né, não é fácil, é maravilhoso poder contar, né, com vocês nesse horário e tudo mais. Tá? Eu fiz uma fala de 30 minutos, muito difícil, porque quando a gente organiza uma fala, você tem muitas opções. Né? E falar de feminismo, para quem desde 1983 né, convive com essa ideia do feminismo, é muito complicado reduzir em 30 minutos, mas eu vou tentar. Né? Então, assim, muitos livros, falas, e aí, o que eu ponho, o que eu não ponho? Então, é uma construção fazer uma palestra. Mas eu conversei com o Losandro. Ai, não sei mexer. Ah, tá. Ai, você me ajuda? É lá que tem que apontar? Ah, tá. Tá. E nós combinamos falar de feminismo como ciência e como resistência.
Então, eu fiquei mais ou menos falar um pouco de feminismo como ciência, as contribuições, e ele como resistência, né? Existem várias formas, né, de organizar uma fala sobre feminismo. Então, eu fiquei pensando, né, o feminismo, na nossa concepção, é um feminismo plural, são feminismos, e então eu fiquei pensando, o feminismo é um movimento, né, um movimento social político, dos mais potentes, né, no mundo atual, potente no sentido que não existe uma transformação, uma revolução que não, né, inclua o feminismo. Então, é um movimento social. Também o feminismo pode ser visto como uma ideologia, uma filosofia de vida, né? Ser feminista significa ter práticas, né, feministas que nos diferenciam muitas vezes. E feminismo também como teoria do conhecimento, né? Tem algumas áreas que já são bastante, já tem estudos feministas bastante avançados, como a crítica literária feminista, né? A história das mulheres e de gênero, que o professor Losandro está aqui, é um grande historiador das mulheres, né? Mudou a história, né? A perspectiva da história das mulheres mudou a história enquanto disciplina. Os estudos identitários psicossociais, né? A professora Zaira trabalha há muito tempo, né? Então, também a psicologia tem sido impactada por essas questões. A economia feminista, é toda uma área fantástica que mudou as coletas de dados, né, dos índices, dos indicadores, a perspectiva econômica, do que é trabalho, reprodutivo, produtivo. Então, um grande campo de conhecimento. A teoria do feminista do direito, né, que a Inês está se apropriando, aí, Nancy Fraser e tudo mais, mas também que todos os direitos são direitos das mulheres, sem direito das mulheres não tem direitos humanos, é um impacto também muito grande, e a filosofia feminista. Mas, em todas as áreas, hoje a gente tem visto a matemática, né, fazer discussão de gênero, todas as outras áreas do conhecimento têm feito essa discussão. Desculpa, gente. Também eu poderia falar de feminismo pelas ondas. Essa é bem conhecida, né? Acho que todo mundo conhece as ondas. Rapidamente, a primeira onda, o pessoal fala, né, do sufragismo, a segunda onda dos direitos sociais, da ocupação dos espaços, da revolução sexual, né? E a terceira onda, mais com os estudos de gênero, interseccionalidade, os desconstruindo o gênero, né, os pós-gêneros e as pautas jovens feministas, né, que são hoje muito importantes. Então, e também pelo local de fala, né? A gente diz sobre um feminismo americano, um feminismo europeu, anglo-saxão, um feminismo neocolonial, sul a sul, que o Losandro é uma das pessoas que trabalham nessa perspectiva, né? Mas eu fiz uma outra opção. Eu fiz uma opção para falar sobre, né, a partir da minha prática como psicóloga social discursiva, de falar de alguns discursos importantes, né, do feminismo, para depois a gente ver quais as contribuições para a ciência por conhecimento. Tá? São muitos discursos, mas eu peguei alguns, e nem vou falar de todos, mas basicamente desses, né, o discurso biologicista, o socialista, o radical, o liberal, o neoliberal, o black feminismo, porque são os que acho que têm grande impacto até hoje, na atualidade, né? Eles são históricos, mas eles têm um impacto até hoje. Para iniciar, eu trouxe aqui um escrito, um texto, eu vou falar sobre esses discursos a partir de algumas publicações e textos. A Cidade das Mulheres, da Cristina de Pizan. Preste atenção, é um texto de 1405. Né? Então, é considerado um dos primeiros escritos feministas, né, na nossa história. É lógico que devem ter vários outros deixados para trás, mas esse é um dos considerados, nos cursos que a gente faz, como um dos primeiros textos. E ela faz, como se fosse um estudo literário, né, uma escrita literária. Ela cria essas figuras alegóricas aí da justiça, da razão, né, e da retidão, para discutir os preconceitos. Coisa que hoje vocês nem devem saber o que é, né, gente? Como chamar as mulheres de fúteis, inferiores, desleais, desonestas, infiéis. Então, isso, né, em 1405. Né? Então, é uma marca para a gente ver como que o feminismo
ele não pode ser datado de ontem, de hoje, ninguém pode chegar e falar, é uma coisa nova, gente, é uma coisa super, né, da atualidade, está na moda. Né? Então, é só um marco que a gente colocou aí. Um discurso super poderoso, né, é o discurso biológico, biologicista, que vai atribuir a força física a essa diferença entre homens e mulheres, a subordinação da mulher. Né? Então, esse discurso era muito forte até 1850. Né? As pessoas sempre falam assim, gente, as mulheres são subordinadas por causa que os homens têm força física. Né? Eles são mais fortes do que as mulheres. Coisas hoje que seriam anacrônicas, não existe essa diferença mais física, com a tecnologia, com os treinamentos físicos, tem mulheres muito mais fortes do que homens, né? E o resto tem máquinas que fazem, então não justificaria mais. E, na época, o Stuart Mill, né, a gente vai trazer aqui um economista, né, que escreve esse livro, que é um livrinho que a gente usava bastante, né, Ana? Lindo, né? A Sujeição das Mulheres, para falar que ele já não aceitava. Né? Ele falava, essa lei do mais forte, apesar de não vigorar mais, está difícil de ser revertida em relação que a mulher estabelece com o homem, por causa dessa relação. Que relação que ele fala? Que o mundo, o homem, não queria só a obediência das mulheres, seus sentimentos, tornando a mulher mais ligada a uma escrava, não uma escrava, mas uma voluntária. Né? Vocês nem imaginam o que possa ser isso. Né? Mas ele fala, como que as mulheres se tornavam uma voluntária, sendo que ele achava que era uma escrava? Ele falava que isso acontecia por uma educação para a sedução, né? Que tem na atração do homem a estrela guia do seu caráter. Então, as mulheres eram educadas para seduzir os homens. Né? Quanto mais sedutoras, mais elas poderiam, né, conseguir seduzir os seus opostos. Né? E o Stuart Mill, ele falava que o caráter da mulher era deformado de suas proporções naturais em virtude dessa relação com seus senhores. Tá? Então, ele faz, gente, isso foi em 1861, esse texto. Né? Já há mais de 100 anos atrás, também uns textos clássicos considerados uma escrita feminista, né? Por um economista famoso. Né? O Stuart Mill é conhecido como economista. Outro discurso, que esse, no Brasil, eu acho que é um dos mais populares, né, Ana? E dos mais, assim, fortes, difíceis, né, de ser discutido e problematizado, é o discurso socialista, que traz a propriedade privada e o trabalho como, né, fundamentais nesse discurso. Então, a obra do Engels, né, era também fundamental ser lida na década de 70, 80, a origem da família, a propriedade privada do Estado. Ele vai demonstrar a vinculação do desenvolvimento das relações de produção com as mudanças da estrutura familiar. Né? Então, ele falava, a propriedade privada deu origem à família patriarcal monogâmica, que, por sua vez, oprime as mulheres. Portanto, a emancipação da mulher decorreria da abolição da propriedade privada. Né? Esse é o clássico discurso marxista. Né? E, junto, né, com esse discurso, que a gente considera um feminismo socialista, exatamente quase 100 anos atrás, né, essa discussão eu acho bem bonita, eu gosto. Né? Tem uma referência que eu trago, a Alexandra Kollontai, que ela vai dizer que o trabalho seria a prescrição básica para a construção da nova mulher, a libertando para um novo tipo de relação e moral sexual. A mulher não tem outro remédio a não ser amar-se e fortificar-se com as forças psicológicas de um homem. Né? E a Alexandra Kollontai, olha que bonitinha ela ali, né? Ela vai falar que a mulher deveria se inserir no mercado de trabalho e se libertar da escravidão doméstica, através da criação de instrumentos públicos, lavanderia, cozinha coletiva e creche. As relações afetivas deveriam ser baseadas na afeição mútua e não por imposições econômicas, há 100 anos atrás. Pautas algumas que, né, até hoje a gente não tem garantidas. Né? A creche é uma delas, se tornou direito da criança, mas ainda um dos direitos mais, né, difíceis de ser garantido é a creche. Né? E o trabalho virou uma panaceia para o feminismo. As mulheres acreditaram que, para se emancipar, realmente elas teriam que trabalhar. Né?
fora de casa, ou ter essa perspectiva do trabalho como uma libertação. Tem muitas problematizações que podem ser feitas aí, né? Um outro discurso, né, que a gente pode falar de feminismo europeu, né, alguns chamam de feminismo europeu, eu dei o nome de subordinação da mulher, é da Simone de Beauvoir, né? Então, a Simone, ela escreve esse livro, que não foi só um livro, ele foi como se fosse uma bíblia feminista, né, em 49, que é O Segundo Sexo. E eu pus aí essa foto do segundo volume, porque eu acho fantástico. Ali ela vai mostrar desde a infância até o envelhecimento, o idoso, como que a mulher vai se tornando subordinada. Detalhadamente. É um tratado de psicologia do desenvolvimento, eu acredito, né? E a Simone, como uma filósofa, né, estruturalista, existencialista, ela vai falar que a mulher é considerada um outro da história, né? O homem é o sujeito e a mulher é um outro, é um apêndice. E a mulher teria que, para se fortificar, ela teria que ser um ser humano integral. Porque, na concepção da Simone, a mulher não era um ser humano integral, e ela vai comprovar isso. E aí ela faz algumas prescrições, né? Porque o mundo nem sempre foi careta do jeito que ele está hoje, né? Então, na época da Simone, ela dizia: as mulheres devem trabalhar, evitar o casamento e não considerar a maternidade como um destino, né? Isso era uma pauta feminista. Maternidade não é destino. Logo depois, né, nos Estados Unidos, na mesma época, a gente chama de um feminismo radical, esse é o nome dado, né, que a Beth Friedan escreve esse livro a partir de uma pesquisa, A Mística Feminina, em 1962, em que ela questiona o doce lar americano. Gente, olha que fantástico, né? Isso é feminismo, né? Em 62. Então, ela questiona que a imagem da dona de casa feliz era um engodo e que as mulheres sofriam um mal-estar sem nome, que estava relacionado à insatisfação de seu papel de esposa e dona de casa. Né? Aquele padrão: o marido vai trabalhar, a mulher fica em casa com batedeira, né? Com aspirador de pó, com todos os eletrodomésticos da década de 60, esperando, né, o seu marido, né, com uma torta de abacaxi. Não é assim, cara? Pela recatada e do lar, né? E ela vai pesquisar, fez uma pesquisa grande, empírica, e ela dá esse nome de mística feminina a esse mal-estar que as mulheres sentiam, esse vazio, né, essa coisa sem nome. E a Beth Friedan, ela foi uma das organizadoras de maiores movimentos, né, feministas americanos da época, que é da NOW, que fala que o objetivo era destruir essa imagem da dona de casa feliz, penetrar na corrente central da sociedade e buscar igualdade no trabalho, nas outras instituições. Aí vem, né, vocês lembram, fala feminismo, todo mundo lembra da queima do sutiã e tudo mais, é desse feminismo aí, do feminismo radical, na década de 70. Né, e eu pus aqui duas obras, né, emblemáticas, que é A Política Sexual, de uma psicanalista chamada Kate Millier, e A Dialética do Sexo, da Firestone. Esse livro, não sei se tem traduzido no Brasil, mas ele traz modelos arquitetônicos de como as casas deveriam ser. Né? E aí que surge aquele lema que o pessoal é político, um lema tão, né, conhecido, tão transformador, surge dessa época. E ocorre também a queima dos sutiãs, que, quando as pessoas pensam em feminismo, pensam nessa queima dos sutiãs, né, que elas fizeram, que representava a libertação da mulher da tirania biológica. Né? Essa era uma discussão dessa época. Né? O sexo não é o destino. Desde a Simone de Beauvoir falava isso. E aí elas falavam que homens, mulheres, crianças deveriam viver em coletividades sem hierarquias. E elas fazem projetos arquitetônicos onde moram as crianças no andar, as mulheres no outro, os homens no outro, os trabalhos divididos igualmente. Né? Uma utopia não realizada até hoje, infelizmente. E aí, já mudando já um pouco esses discursos, eu trago aqui até para poder homenagear, né? Porque esses dias uma colega foi dar uma aula de gênero e falou que não sabia quem que era a Ilete Safiotti.
né? Então, nós não podemos deixar nunca, né? É a maior teórica feminista do Brasil, né? É com uma extensa produção, ela é reconhecida internacionalmente, né? Ela tem uma obra extensa, e ela vai já trazer uma coisa que hoje se fala muito, que eu vou mostrar aqui. Então, ela fala que o domínio sobre a mulher, né, o patriarcado, existe há quase 6 milênios, né? E ela trabalha com esse conceito de dominação e exploração. A Safiotti também traz, né, esse conceito importante de ordem patriarcal de gênero, aonde aí ela já articula classe, raça e gênero. Tá? Muita gente fala, mas foi a americana, foi a francesa, foi a inglesa, mas a Safiotti já trazia isso aqui na década de 80, ela já trouxe esse conceito da ordem patriarcal de gênero. Né? E aonde ela falava assim que não apenas, né, se trata de uma questão de preconceito com sexo, mas também discriminação racial. Né? E, para ela, o patriarcado é um caso específico de relação de gênero. Gênero é uma teoria que entende sistemas, né, formas de organização da sociedade. E aqui eu pus ali um discurso muito poderoso hoje, e eu pus em inglês, porque eu acho que é da autoria, o lugar de fala, né, das anglo-saxões, das americanas, que é o Black Feminism Discourse. Né? Então, o Black Feminismo ele vem fazer um marco, né, nos discursos feministas, falando, olha, até então, né, ele faz a crítica de que o feminismo era centrado nas experiências das mulheres brancas de classe média e marginalizou as experiências das mulheres negras, africanas, hispânicas, indiânicas, as pobres. Né? Então, nós, mulheres, não somos todas iguais. Né? E a Bell Hooks, que eu não pus o livro dela aí porque eu não tenho traduzido, ela fala, não se pode falar mais de uma homogeneidade da categoria mulher. Isso é de um impacto enorme, né? Porque o feminismo tinha um lema, Sisterhood is Global. Né? Então, todas nós, mulheres, somos irmãs, somos iguais. E o Black Feminismo veio pontuando, e tem relatos maravilhosos de como é diferente uma pauta, às vezes, para as mulheres negras e para as mulheres brancas. Tá? Angela Davis, livro dela traduzido tardiamente no Brasil, ano passado, final do ano, no Rio de Janeiro. Né? A Shimananda, esse livro é uma gracinha dela para jovens, para quem está iniciando. E a Audre Lorde, que também hoje está sendo bastante lida. Bom, rapidamente, né, falando desse discurso, eu trouxe aqui, então, as contribuições que eu acredito do feminismo para a ciência, para o conhecimento. Prefiro usar conhecimento do que ciência. Né? Das contribuições ontológicas, né, esse questionamento do sujeito universal, a gente acredita que é uma contribuição do feminismo para a filosofia da ciência, que questiona a legitimidade de se falar em um sujeito universal, que sempre é o homem econômico, racional, universal. E também de uma mulher universal, né? Que ela sempre é branca, ocidental, heterossexual e de classe média. Tá? Essa concepção é considerada reducionista, pois tenta homogeneizar uma categoria de feminino e masculino como sendo a histórica, transcultural e não dinâmica. Essa é uma grande filósofa americana, a Sandra Harder, né, que escreve muito sobre essa conceituação do feminismo da diferença. Outra contribuição, né, incrível é essa teoria da interseccionalidade, né, que ela vai operar, ela vai conseguir intercruzar as múltiplas opressões e privilégios. Né? Então, é a mulher negra, é favelada, é lésbica, é Marielle, né? E como que isso se opera? Né? Porque ninguém é negro o tempo inteiro, ninguém é favelado o tempo inteiro, ninguém é só um gênero o tempo inteiro. Isso é uma dinâmica, e a teoria da interseccionalidade consegue aprender essa dinâmica. E o mais fantástico aí é a questão do privilégio. Eu tive uma dificuldade enorme de entender o privilégio e ver como que a gente pode não só reconhecer sendo portadora de privilégio, mas também como que a gente distribui privilégios. Tá? E essa teoria trata disso. E as teorias identitárias de gênero, né, como hoje vocês falaram tanto aqui de naturalização, né,
E quando a gente vai falar que gênero é uma construção cultural, social, as pessoas falam, não, gênero é natureza, né? O ser humano já nasce pronto, sexo. Né? Então, a mesma desnaturalização que vocês falaram o dia inteiro é que também as teorias de gênero trouxeram para o conhecimento. Né? A John Scott tem uma obra incrível, né, que revolucionou, né, essa perspectiva. E que não trata só de identidade, mas a gente pôs aí. Outra é a Judith Butler, né, uma filósofa altíssimo nível, que ela vai trazer mais uma transformação quando ela fala que gênero não é, gênero se faz. Né? A gente faz gênero. Então, ela traz o conceito de performatividade, que hoje tem transformado. Eu estudei performatividade da pobreza. Né? A gente pode, é um conceito que você pode usar para, né, analisar a sociedade, e vai falar que gênero não é só feminino e masculino, gênero também são os trans, bis, lésbicas e tudo mais, que pouco hoje a gente ouviu falar aqui, né? De tanto que a gente é formada no binarismo. Tá? Então, aí está aí a contribuição feminista. As epistemológicas, né, uma das importantes, aí já no marco do feminismo da terceira onda, né, é desacreditar nas metas narrativas, né, cuja função sempre foi legitimar a ilusão de uma história humana universal. Né. Essa história, historiadores já tiveram, né, a função de recontar. Né. Tem uma historiadora aqui, Carretone, né, Lozano, que conta a história das mulheres na Guerra do Paraguai. Maravilhoso o trabalho dela. Né. Outra contribuição é que o conhecimento, né, não é visto mais como algo generalizável, como querem os positivistas. Né. Nessa perspectiva, o conhecimento é parcial e localizado. Grande contribuição da dona Haraway, que escreveu um manifesto do ciborgue, né, na década de 90, 80. A teoria do standpoint, que hoje no Brasil a gente fala do lugar de fala, né, que todo mundo está falando do lugar de fala. Homem pode falar de feminismo, de mulher, branco pode falar de negro. Né? A gente tem a Djamila Ribeiro, eu estava com um livrinho dele ontem aqui, né, acabando de ler. Né? A Djamila Ribeiro, ela vai trazer, né, não é absolutamente falar de essencialismo, né, porque eu tenho a cor branca, eu não posso falar de negro, mas eu me posicionar e me reconhecer o local da onde eu estou falando. Né, o local que eu me posiciono, que eu me encontro nessa sociedade. Né. Isso vem decorrência, gente, de que o conhecimento não é neutro. Né. Então, o reconhecimento da dimensão subjetiva, né, do conhecimento é algo que foi uma conquista. E as feministas contribuíram nessa conquista de um conhecimento não neutro. Né. A articulação do conhecimento da vida privada e da vida pública, como vocês falaram aqui hoje, e essa rejeição dos binarismos típicos da modernidade. Né? Homem e mulher, e essa foi uma das críticas maiores da Judith Butler, né, no livro dela, Problemas de Gênero. Né? E a gente trabalha muito hoje com teorias da complexidade e da diversidade. Não mais a busca de uma verdade única. E isso muda toda a nossa concepção, né, de conhecimento. Das contribuições metodológicas, o feminismo traz a contribuição de que o conhecimento não é coisa de gênios, de homens brilhantes, todos brancos, né, ocidentais. O conhecimento é uma empreitada coletiva. Né? Então, a gente costuma pensar o conhecimento que ele é produzido em redes. E nós temos exemplos maravilhosos, né, Ana Maria, de não acadêmicas que produzem conhecimento. Posso citar aqui a Shuma Schumacher, a Sônia Correia, né, tem várias outras que não estão na academia, mas produzem conhecimento. Academia, gestoras, militantes produzindo conhecimento. Né? Rompe com o centralismo democrático, né, onde tem que ter... Muita gente fala assim, mas não existe movimento feminista, porque não tem uma organização, que, né, daí tem as federações aí, as do Estado, dos municípios. Não, o princípio feminista metodológico é da horizontalidade. Né? E isso faz uma grande diferença nessa concepção. Das metodologias participativas, tudo que eu aprendi de
roda de conversa, oficinas, grupos, tudo foi no movimento feminista, né? E a ação educativa nessa concepção também é política, não dá para separar. Eu vou educar e eu não vou falar de gênero, eu não vou falar de política, né? A educação, necessariamente, ela é política. E também a concepção de relação de poder-saber, sendo que considerando que todas as mulheres têm conhecimento, né? Não é só quem está aqui na academia, quem está também aí nos movimentos sociais tem um conhecimento. São conhecimentos diferenciados, mas são conhecimentos e a gente trabalha com essa perspectiva. Então, eu pus uma roda ali, que eu acho que é muito mais significativo do feminismo do que outras coisas que a gente tem visto como feminismo hoje. Vai dar certinho. Tá? Para concluir, então, né, eu vou fazer aqui, dentro da minha abordagem da psicologia social, né, a gente trabalha nessa perspectiva. Então, para mim, também, o feminismo é mais que um e menos que muitos. Então, ele é mais que um, né, Patrícia? A gente teve aula essa semana disso, né? Ele é mais que um, porque a gente não pode querer que tudo isso se torne um feminismo só. Mas ele é menos que muitos, porque nem tudo é feminismo. Tá? E aqui, essa semana, eu vi uma... Gente, eu não sei se é verdade, porque tem tanto fake. Eu vi a capa da revista Marie Claire, colocando assim, umas mulheres, falando, o feminismo agora, você viu, Ana? É 20% negro e 100% magro. Não é? O que é isso, não é? Então, eu não sei, eu acho que isso é menos que muito, né? É errado. Tá. Tá. Eu pus aqui como dúvida porque, né, para exemplificar que nem tudo. Feminismo não é o salto alto, né? Mulheres empoderadas, ricas, de salto alto e que falam que são feministas. Não é isso. Né? Pode ser uma outra perspectiva, mas, né, a gente tem que ver o que é ou não. O feminismo não é também um campo fragmentado, né? A gente viu vários discursos aí e a gente não pensa ele como um campo fragmentado, encaixotado, de forma isolada, cada um na sua caixinha. Como também eu vi num evento, estava do lado de uma pessoa do MST, que eu gosto muito, inclusive, e ela falou assim, eu sou feminista classista. Né? Então, como tipo assim, você deve ser outro tipo de feminista. Né? Então, nós não temos essa concepção de que tem cada um no seu quadradinho. Né? Então, a gente pensa assim, que o feminismo pode ser olhado a partir de diferentes perspectivas que podem coexistir. Né? As suas várias versões mantêm alguma relação, ora uma aproximação, ora distanciamento. Né? Porque a gente não busca a verdade, qual que é o feminismo melhor, o verdadeiro, né? O mais revolucionário, ou o mais... Né, empoderado. Tá? Então, a gente não procura essa definição ou legitimação de um único feminismo. Né? E, para concluir, eu coloco aqui a minha visão, né, também, né, dentro da psicologia social, como se fosse uma coxa de patchwork, que tem muito a ver com mulheres, né, no qual os tecidos com diferentes texturas, cores e padrões são cortados, alinhavados e costurados, formando um todo. No entanto, esse todo não é igual à soma de suas partes. Afinal, uma coxa de patchwork é algo que cobre camas, decora quartos, evoca lembranças e aquece corpos. Então, acredito que melhor do que a gente, né, ficar tentando ver qual é o melhor feminismo é a gente poder identificar, né, e ver o que a gente faz com essa coxa, né, como que a gente pode avançar e não deixar a nossa sociedade retroceder ao ponto, né, de que as pessoas ainda hoje têm medo dessa palavra feminismo, têm uma total incompreensão, né, de um movimento, de um conhecimento que tem sido capaz de revolucionar o mundo e as nossas vidas, e eu digo aqui a minha vida particular. Né? Eu não seria quem eu sou se eu não fosse uma feminista. Né? E sou muito grata de todas vocês, minhas colegas, amigas que estão aqui, que juntos, né, a gente consegue resistir e está aqui na maior atenção até essa hora. Gente, obrigada, tá? Obedeceu rigorosamente o tempo.
Obrigada, professora Jaci, amiga. Lembrando que vocês podem fazer perguntas por escrito. Se der tempo, eles ainda responderão. Se não, podem, né, ser respondidas depois por e-mail. Passo agora a palavra, rapidamente, e agradecendo já o aceito do convite ao professor Dr. Losandro Antônio Tedeschi para suas palavras, sua palestra, seu conhecimento aqui, compartilhar conosco. Obrigada. Muito obrigado. A resistência vai até quase às 7 da noite, tá, pessoal? Não se... Porque à noite nós não temos nada hoje, é online, né? Então, hoje é um dia de sinergias, né? Não só sinergias jurídicas, mas sinergias feministas e sinergias de gênero, né? Eu quero agradecer rapidamente me permita a informalidade, a Jaqueline, tá, pelo convite, agradecer a Anne, que está aí em todo momento fazendo tudo, não sei se ela está aqui agora, agradecer a Jaci, as gurias, que eu vejo, eu digo as gurias porque acostumado no movimento feminista, as gurias que estão aqui prestigiando, e dizer que é um prazer poder socializar algumas inquietudes. Eu fiz um texto, eu escrevi um texto por momento, geralmente é um vício... Não é um vício, eu acho que é uma prática minha. Devido ao tempo, eu vou tentar seguir esse texto, e é um texto que eu reflito um pouco sobre um termo que hoje aqui pautou muito, mas um termo silencioso, que ao mesmo tempo que na história das mulheres a violência sempre foi permanente, sempre foi cruel, sempre foi cotidiana, de um lado também houve muitas resistências femininas. E como há resistência feminina até hoje, e resistências feministas. Então eu vou refletir rapidamente um termo que ultimamente vem me ocupando, algumas leituras, sobre essas práticas de resistências femininas da história das mulheres. E dentro disso, como o movimento feminista constrói, a partir de suas ferramentas, resistências a uma vida não fascista. Ou melhor, uma vida fascista, lutando por uma vida não fascista, pegando um pouco o termo do Foucault. Tá? Então, me permite que eu vou discorrer um pouco o texto, não durmam, por favor, vou ser rápido, cortei muitas coisas já, e vou tentar manter aí os 20 minutos, 25 no máximo, ok? Muito bem. A história das mulheres sempre foi uma história de violência, uma história sem memória, uma história sem rosto, uma história que eu chamo de despossessão. Essa história das mulheres é uma história que marca a naturalização da violência a partir de um relato misógino, produzido sobre um corpo, sobre uma sexualidade, sobre uma identidade. E que, desde cedo, essa violência às mulheres foi ensinada a respeitar e a entenderem suas supostas limitações e deficiências, a renunciarem a si mesmas, sujeitadas a um discurso de naturalização como expressão de dominação, desde a antiguidade. A violência contra as mulheres na história implicou na sua capacidade, na negação de sua capacidade racional, de sua vontade individual perante a sociedade. E ela passa a ser despercebida, exatamente concebida como algo natural. As mulheres na história, que foram definidas a partir do seu corpo, da sua aparência, foram identificadas pelos discursos masculinos como criaturas dóceis, obedientes, submissas, sedutoras. As mulheres acabaram sendo delimitadas dentro de um espaço que eu chamo da desrazão. Esse aspecto, hoje, ao meu ver, aponta diretamente a uma das raízes das causas da violência. A negação e o agir do pensar feminino teve como consequência exatamente o que se discutiu muito hoje, a naturalização da violência. A transgressão da vontade, seja para impor ou impedir uma conduta, constituiu-se na história das mulheres uma prática misógina de controle, e que retirou delas a autonomia e a decisão. E a partir desses processos todos, a violência e a naturalização dela na história
é apagada consecutivamente sob relatos e discursos e que vão aos poucos marcando o imaginário social na história brasileira, latino-americana ou na história mundial. Eu gosto muito de citar Rita Segato, que, ao meu ver, hoje é uma das grandes teóricas brasileiras latino-americanas, quando a Rita Segato vai dizer que na história das mulheres, principalmente na história das mulheres na América Latina e brasileira, é marcada por um mandato que ela chama um mandato patriarcal, que é um mandato que traz consigo um poder sem freio, arbitrário, de extrema força e violência. As caravelas, quando aportam aqui no Brasil, não trazem mais do que homens e conquistas, obras de machos, como vai dizer Otávio Paz, o mexicano. Houve uma violação não só no sentido histórico, como também literalmente na carne das índias e das negras. O corpo feminino passa a viver em função de uma moralidade, de um código, de uma tradução de um homem branco, europeu, católico, cristão e, acrescento, pentecostal, hoje. E essa tradução passa a dizer o que é ou não um ato violento. E passam a descrever essas mulheres, a partir das caravelas, como exóticas, bárbaras, violentas, sem almas, honradas e sem honra. Nesse contexto de colonização, o homem branco é permitido a paixão, luxúria, e para a selvagem é proibido qualquer outra forma de comportamento que não seja civilizado. As mulheres índias, as negras, nas representações, nas histórias ou nos relatos, aparecem descritas como violentas e preguiçosas. O mundo colonial ibérico de ontem e de hoje é uma afirmação de poder masculino sobre o feminino negro, o feminino indígena, justificando o emprego da violência como algo racional. A culpa não é do assassino, mas da assassinada. A bárbara escrava, que eu chamo, é sempre uma criminosa, traiçoeira, cheia de vícios, uma representação que se pereniza no tempo, nos costumes, na moralidade e vem praticamente até hoje. A pergunta que eu faço, como que essas mulheres resistiram a essa violência? Nessa história toda, as mulheres vão aos poucos construindo o que eu chamo, num termo deleuziano, linhas de fuga. Vão produzindo saberes, poderes particulares, locais, regionais, diferenciados, politicamente divergentes. E essas mulheres vão nos silêncios produzindo uma outra história. Uma história que não aprisiona seus corpos, seus pensamentos, suas sensibilidades. Por isso que o feminismo na história das mulheres, ele deve ser entendido como uma outra história, que possibilita vidas outras. Um movimento que cria, como falou a Jaci, e potencializa espaços que eu chamo, que é um termo do Foucault, espaços heterotópicos, espaços que inauguram uma nova relação, um espaço que critica esses regimes de saber, sejam jurídicos ou não, e que questiona a forma como os saberes históricos foram monopolizados, foram impedidos de circular livremente. Dizemos isso porque o feminismo, na história das mulheres, se constrói a partir de narrativas e de movimentos históricos que não se enquadram naquilo que já se falava na episteme patriarcal. O feminismo reinventa uma outra teoria. O feminismo critica e produz uma outra narrativa possível de implodir com a episteme colonial, patriarcal, dominante. E é pelas essas margens, por essas resistências, que podemos dizer que uma outra história vai sendo forjada pelas mulheres. Uma história silenciosa, uma história que não aparece. E Françoise Thébault, uma historiadora francesa, vai dizer que essa história outra, vai aos poucos, de alguma maneira, abrindo com os silêncios patriarcais do passado, ela diz assim. E essas relações que marcam profundamente uma história de violência sobre as mulheres, passam, de alguma maneira,
a partir das próprias mulheres, não apenas no movimento feminista, mas em relatos históricos, na história das mulheres, através dos seus silêncios, dos gestos, nas ruas, no cotidiano, na escrita do privado, esses espaços vão se tornando espaços na história das mulheres, um espaço de potência, que vai mostrando aos poucos uma possível outra história de resistência, de crítica. E isso vai aos poucos mostrando que exatamente o feminismo, que é oriundo do final do século XIX, enquanto movimento, enquanto categoria, vai aos poucos, ao chocar-se com o poder, inventar novas possibilidades de vida. É nesse sentido que o feminismo, na própria história das mulheres, marca, de alguma maneira, e de uma maneira extremamente sutil, destemida, inusitada, uma profunda crítica epistêmica e racional. Nesses espaços, esses espaços outros, esses espaços heterotópicos, as mulheres se movimentaram-se nas margens, pelas margens, dos saberes e dos poderes estabelecidos. E é por essas margens que as mulheres constroem outros lugares, perpassado por outros saberes, por outras relações de poder. E são essas práticas, por esses outros espaços, que as mulheres vão impulsionando a desconstrução do saber e do poder heteronormativo, que controla, normaliza e, de alguma maneira, vai implodindo aquilo que a Rita Segato muito bem fala de mandato patriarcal. Muitas vezes, na própria história das mulheres, as artes de viver, que se chama, de saber, as próprias estratégias do movimento feminista produziram um pensamento. Por ter esse pensamento, um caráter fugidio, intempestivo, mantém uma relação direta com o movimento, com o acontecimento. É o caso, então, no Brasil, podemos citar de vários elementos. A luta pelo voto, a Federação Brasileira com a Aberta Luz. Então, podia citar N, o movimento pela anistia no Brasil, o Ano Internacional da Mulher. Ou seja, podia ter vários movimentos aqui. Ou seja, o movimento que o feminino faz, por intermédio de práticas de resistência, desenvolvem críticas àquilo que nós chamamos das biopolíticas do Estado. Que as biopolíticas do Estado, de alguma maneira, historicamente, sempre tentaram conformar os corpos, assujeistar os corpos. E o feminino vem exatamente para tentar produzir outra vida, outros corpos, outras subjetividades. E é a partir exatamente dessas práticas de resistência que as mulheres vão rompendo com aquilo que se diz como correto, moralmente aceito, como norma geral que rege a vida. São movimentos feministas, movimentos femininos, que marcam os espaços de transgressão. E que eu vou dizer, por eu militar muito tempo com o movimento feminista de mulheres, de heterotopias de desvio, espaços de desvio, espaços outros. E quando as mulheres passam a questionar esse mandato patriarcal, vão aos poucos rompendo e construindo uma nova forma de ser, construindo um devir político. E eu vou dizer aqui um outro termo, um pensamento nômade, que está aberto às conexões. Um pensamento que foge, que desvia desses processos manipulantes, subjetivistas, que o patriarcado faz todo dia, refaz todo dia, via mídia, via discurso religioso, etc. e etc. São gestos, são movimentos que produzem novas estratégias e práticas de resistência como ato político. Esse momento aqui é o momento de um ato político. É um ato de resistência. E nesse sentido, quando as mulheres pensam e agem para se posicionar de um mundo de uma outra maneira, as mulheres se reinventam. E se reinventam exatamente para escapar de um termo, que eu vou usar que é um termo deleuziano, das maquinarias de controle.
E essas mulheres vão se desfazendo dessas amarras historicamente construídas. Essas mulheres vão, de alguma maneira, criando uma aprendizagem que é potente na vida. Ao meu ver, o maior movimento social no Brasil hoje não é o MST, é o movimento feminista. O movimento feminista é o grande movimento de contestação aos fascismos que estamos vivendo nesse país e na América Latina. Nós podemos ver, são movimentos que são silenciosos, mas que existem e que estão aí. Nesse sentido, essas mulheres vão criando existências possíveis. São mulheres consideradas na história infames. São corpos insubmissos. São corpos que transgridem o espaço normativo da razão. E essas mulheres se tornam um problema lá no Congresso, ali na praça, ali numa passeata, ali na rua, ali na esquina. Por quê? Porque elas abalam. Vou usar o termo de Butler. São corpos que pesam. Tá? Nós temos o exemplo do caso da Dilma. Por que fizeram o que fizeram com a Dilma? Aquele adesivo que circulou em alguns carros no tanque de combustível. Se fosse um homem presidente, não teriam se feito isso. São considerados corpos infames. Corpos por ser mulher. Então, na história das mulheres, e vou já finalizando, o feminismo como resistência foi fundamental para a criação de espaços outros de vida. São espaços que ainda não foram capturados pelos dispositivos de saber e de poder, que muito bem nos fala Foucault. Resistir hoje, 2018, 5 de abril, é, nesse caso, um gesto político, é uma potência política, é uma potência que cria vida e que desafia o que está instituído. Essa potência política das práticas de resistência que o feminismo desenvolve tem a força de desestabilizar essas linhas estabelecidas, de deslocar essas relações patriarcais, liberando a vida para que se organize cada vez mais com novas formas e com novas práticas. A história das mulheres é uma história que está sobre o seu corpo inscrito o acontecimento. O corpo da prostituta, da louca, da histérica, da mendiga, da solteirona, das mulheres negras, indígenas. Não é somente um corpo que é atacado pelas investidas do poder, mas é um corpo que, segundo a racionalidade patriarcal, é portador do exótico. É um corpo que revela uma outra performance. É um corpo, é uma outra cor, que aflora os desejos, os gestos, os sinais, e que precisa ser controlado. Precisa ser normatizado. E aí nós temos as discussões no Brasil hoje sobre a questão das parentalidades, da família, da união homoafetiva. E aí eu podia citar N outras questões. Os discursos dos representantes políticos de bem no Congresso Nacional, das bancadas do bem no Congresso Nacional. O corpo das mulheres, concluindo, continua sendo na história do feminismo esse espaço que incomoda, que ocupa suas fronteiras, as intervenções que nela se operam, as imagens narrativas que dele se produz, as máquinas de guerra, que nele tentam se conectar, os sentidos que nele marcam, os silêncios que falam, os vestígios. Por fim, resistir nesse sentido significa criar. É um termo que eu ando ultimamente pensando seriamente. Resistir significa criar. O que toda a história das mulheres, de ontem e de hoje, fizeram e fazem, é produzir linhas de fuga no próprio espaço controlado e normalizado da história. É como criar saídas, resistir, existir novamente, vazar, transbordar os constrangimentos postos em discursos com universalidade, linearidade, identidade. Esses espaços de vida outra, que não foram capturados pelo poder, são, na história das mulheres, na história do movimento feminista, um ato criativo de resistência. Através das fissuras, das linhas de fuga, se conectaram a devires que levam a outro acontecimento. Penso que o nosso desafio
é compreender esse acontecimento, essas resistências em seu potencial libertário, não apenas permitindo a nós construir uma autonomia, mas reafirmar na prática e na história das mulheres o reflexo, ao meu ver, de uma arte revolucionária, inventiva e, dentro das suas possibilidades, um grande marco de resistência. Combater, finalmente, a naturalização da violência no presente. E aí nós discutimos um pouco agora na van, ao meio-dia, com a Jaqueline, é optar por militarmos em um cenário desconfortável, insuportável, de culpa, preconceito, dor, animalidade, de miséria, de vilania. O feminismo escorrega pelos labirintos através de um fio de Ariadne que conduz nossas vidas e memórias. É nessa potência do inexistente que reside a nossa luta em prol de todas e todos. Sempre por fazer-se, experimentando-se, reconstruindo-se, através de um pensar e agir feminino, humanizador, levado a sério. E esse pensar perambula em outros espaços, espaços outros. Quais espaços? Da desrazão, do não oficial, do instável, do não visível, do condenável, do proibido, do não aceitável, das resistências e de outros modos de existência. Para fechar, deixo uma frase, já faço a propaganda, dos últimos exemplares que está aqui do Dicionário Crítico de Gênero, que a Michelle Perrault abre, o dicionário nosso, historiadora francesa. Há uma frase que, quando eu li a primeira vez, me tocou profundamente. Mulheres, quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? Qual foi nosso caminho nesse mundo? Vocês nos ouvem? Muito obrigado. Obrigada, professor. Eu acho que começamos hoje de manhã com algumas constatações de talvez retrocessos ou perigos, né, de retrocessos, e a sua fala nos leva a um outro olhar e um caminho. Existe um caminho traçado e existem muitas alternativas aí, né? Então, bastante esperançosa. Obrigada, professor. Muito bom. As perguntas, quem tem interesse em passar agora, podem também depois buscar os contatos que nós temos para fornecer para vocês. Dado o adiantado da hora, né? Então, vamos agradecer essas duas aulas importantes, excelentes, e todo mundo ficou aqui para assistir. E agradecer de novo, né, a realização desse evento. Eu quero aqui fazer um registro da forma como foi organizado esse evento, com participação de tantas pessoas e envolvendo, né, universidades e movimentos e o tribunal. Então, acho que é uma maneira de luta também, né? A forma como isso foi organizado é um reflexo desse trabalho também. Então, obrigada. Até amanhã, às 8h, né, com mais alguns painéis. E obrigada pela participação até agora.